marca de opinião, como vocês também responderam aí no chat, e aí a gente pensa que ela tem uma característica de problematizar o tema. Então, é claro, você pode concordar ou discordar diante do tema, né? Se a gente falar sobre bullying, né? Para você, o bullying está presente nas escolas ou não? Ele é algo bom ou ruim, né? Então, quando você se coloca, você tem uma opinião. E essa opinião, então, você vai trazer, vai levar para a introdução, tá? Isso no Enem. Então, você é bom se deixar lá já estampado para o corretor, né? A banca vai ler e vai ver, opa, essa é a opinião dele. É preocupante, né? É agravante, é alguma coisa que tem ali um peso, né? Um aspecto positivo ou negativo. É claro que a gente fala negativo porque o tema ele é sempre voltado para essa questão, né? A gente sempre tende a problematizar o tema, então a gente coloca sempre o lado negativo. Aí você fala assim, nossa, o Enem é tão negativo, desapega, né? Vamos passar por uma sessão. Já que normalmente no Enem, ou eles trazem uma polêmica, né, ou um problema de fato. Então, sempre vai ter como problematizar, até mesmo para a gente poder intervir. Então, realmente. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E mas ainda pegando, desculpa, mas ainda pegando o fio do que você estava falando, não sei se você ia comentar, sobre o juízo de valor, né? Para nessa questão ter cuidado, para não lançar, por exemplo, eu na linguagem informal. Deixa eu ver, até anotei alguns exemplos aqui, que eu sou horrível com exemplo. É deplorável a forma como esse deplorável, né, ele é juízo de valor. Então, a gente tem que ter cuidado, se esquivar, se possível. Uhum. Tem um que também que é assim, é triste. É triste. Então, o juízo de valor se esquiva, se possível. É porque a gente, quando fala em juízo de valor, gente, a gente está meio que se colocando, né? A gente mostra uma visão subjetiva, é isso que a Rayane está apontando, né? Se a gente coloca uma visão subjetiva, é triste, né? Tem outras palavras que a gente pode ver depois, mas isso demonstra que a gente está colocando a nossa visão pessoal, entendeu? Não é uma coisa objetiva direta. Você está marcando uma pessoalidade, ele está colocando emoção na parada, entendeu? A ideia não é essa. E ainda mais no Enem, né? Exato. Não é, ainda dá para passar uma coisa e outra, dependendo muito, mas no Enem, não tem como. Aí a gente, então, separa aí uns 3 períodos. Eu não gosto de fazer essas divisões, porque eu acho que isso limita o pensamento de vocês, mas digamos que aproximadamente ali 3 períodos na introdução você consegue fazer uma contextualização, problematizar o tema, né, e fazer ali uma abordagem argumentativa, digamos, uma pergunta retórica, né, e aí você pode abrir para reflexão, né? Então, 3 momentos ali na introdução é o que basta. Eu não sei se vocês já viram, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se é essa. Não é essa. Não está aqui. Mas teve uma redação, ou tem redações realmente, em que você encontra um número muito grande de linhas. Eu acho que a introdução ela deve ser curta, para não cansar o leitor, né? Se você pega uma introdução gigantérrima, você fala assim, caramba, isso aqui é um testamento, né? Então, é claro, não tem limite de linhas, mas, assim, para introdução, desenvolvimento, eu não gosto nem de falar isso, mas na introdução, quando você se depara com o texto, isso já meio que choca, né? Você fica assim, caramba, quanta coisa, né? E as pessoas vão misturando. Então, cuidado, se controlem, acho bacana a gente falar isso, e separar ali, de repente, dados estatísticos, né, como se fosse a cereja do bolo, deixa para o desenvolvimento, tá? Ai, meu Deus. Fui. Bom, pegaram a ideia? Querem perguntar alguma coisa em relação a isso? Vou passar, tá? A gente abre para perguntas. Anotem aí as dúvidas de vocês. Bom, então, assim, no primeiro período,
né, a gente fala em contextualizações. Como é que eu vou contextualizar a minha introdução? A ideia aqui não é ir a fundo, é só para mostrar assim levemente como é que poderia ser feita a contextualização. E aí, né, a Rayane falou da UERJ, a gente separou aqui um pedacinho para falar da UERJ, né? Mas você pode trabalhar com imagens, né, com flashes, pode ser bases históricas, você pode fazer uma alusão histórica, né, pegar aí uma parte do passado e fazer uma analogia com o presente, né, acho bacana. Né, na UERJ você pode usar palavras suas mesmo para meio que resenhar, né, um evento que aconteceu, mas sem você transformar a redação numa resenha propriamente dita, né? Senão você foge do gênero textual. Mas são possibilidades. Você pode trazer ali bases históricas, literárias, né, para você fazer sua contextualização. Quer complementar? Alguém? Eu ia colocar aqui no chat, né, que na UERJ não necessariamente o seu texto precisa estar em terceira pessoa. Daí sim, você pode vir complementando, né? Mas não, nunca é bom, né, mostrar essa pessoalidade assim, né, na redação. É porque senão é complicado, né? Porque a gente sempre tem essas dúvidas mesmo, né? As pessoas perguntam, Érica, Rayane, ou sei lá, Flávio, o que a gente pode usar? Caramba, que linguagem eu uso? Eu posso usar uma linguagem do dia a dia? Não, né? Posso usar uma primeira pessoa? Na UERJ pode, mas aí você, né, tem que saber diferenciar uma primeira pessoa do eu, não é do eu acho, mas você pode falar eu acho, eu penso. Só que isso tem que ser uma coisa bem argumentada. Você não pode dizer assim, eu acho que vai chover, né? Tipo, tá, talvez chova, né? Mas cuidado, porque, né? Eu penso que a teoria de Marx faz total sentido nos dias de hoje, porque, né? Se você fazer analogias, trazer aí essa distinção de classes, falar sobre desigualdade social, aí você torna o eu acho, eu penso que é válido, né? Senão fica muito tipo, eu acho. Saber posicionar as palavras também dá uma grande diferença, né? Uhum. É verdade, concordo. Tá Acho que bom, a gente vai gente? falar de posicionar palavras também, né? Logo mais. Verdade. Então, assim, é só para a gente pontuar aqui, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, esse primeiro período da introdução, lembrando, a gente está falando do início do texto, né? É você pegar a contextualização, mas quando a gente fala em campos semânticos, né? Você tem lá o tema, você lê o tema. Quais são as palavras que vêm daquela leitura, daquela frase? Sei lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você fala, caramba, democratização, direitos iguais, acesso, né? Uma coisa acessível. Será que todos têm acesso, né? Aí você vai pensando em sinônimos. E aí você começa a criar um campo semântico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, campo semântico é sentido, campos de sentido daquelas palavras, né, diante do tema. É meio que fazer palavras-chave que você pode trazer ali no decorrer do texto, né? Está sempre se referindo ao tema, isso é importante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando se fala de palavra-chave é você pegar o tema, né? O tema da redação, e dali você tirar algumas palavras-chave. Dentro dessas palavras-chave, você pode buscar um sinônimo, outras palavras, e introduzir isso na sua introdução, na sua redação. Desse jeito você consegue não fugir do tema, nem tangenciá-lo, né? E aí eu separei aqui o tema, acho que foi de 2018, do Enem. A gente fala manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, eu imagino que deve ser difícil de visualizar. Eu posso até escrever daqui a pouco aqui para vocês conseguirem entender bem. E aí, dentro desse tema, a gente tem, acho que, 3 palavras-chave. Não palavras em si, mas também períodos, né? A gente tem manipulação do comportamento do usuário,
a gente tem controle de dados e internet. Então, é imprescindível que você fale dos três na sua introdução, também citá-los no desenvolvimento e, assim, argumentar, certo? Eu vou escrever para vocês, que vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, dentro dessas três palavras-chave que eu separei, a manipulação do comportamento do usuário, o controle de dados e a internet, a gente tem que falar dos três. E daí a gente pode puxar sinônimos, a gente pode puxar outras palavras para não fugir do tema. Isso aí. Boa dica. Boa dica. Porque isso se chama também interpretação, né, gente? A gente tem que saber interpretar o tema, não falar qualquer coisa, né? Senão... Acho que é um bom exercício para quem está começando, né, fazer redação. Devagar, chega lá. Eu vou escrever a frase aqui. Mas ficou claro? Eu consegui explicar? O que vocês acharam até agora, gente? Tá tudo bem? É muito difícil a gente dar aula e não ver os rostinhos, né? É muito difícil. Dói o coração, isso sim. Dói o coração, e a gente não sabe se entendeu, se não entendeu, também não dá para saber. É muito difícil, não tô acostumada. Controle. Achou! Tá tranquilo? Top, top, top. Top, top, top. Tá bom. Então, esse campo semântico, né, ele abre possibilidades para a gente poder, né, também pensar, né, e se perguntar qual é o problema que tem dentro desse tema, né, gente? Porque se a gente pergunta assim, por que esse tema é um problema? Por que ele virou um assunto tão polêmico, né? Então, a gente tem que ver a relevância disso, né, para a sociedade. O que isso traz como aspecto positivo ou negativo, né, para a nossa atualidade. Então, o que o Enem vai, né, pegar ali de vocês? Exigir de vocês, na verdade. Pegar é ótimo, né? Ele vai exigir de vocês que vocês tenham essa capacidade de compreender o tema, relacionar com eventos do passado, né, e trazer para os dias de hoje, né, de modo que você possa, ao final, mostrar-se possibilidades de... Na verdade, a gente fala em soluções, mas não sabe como possibilidades, né, que pode acontecer. Só que a gente deve evitar poderia, né, a gente tem que usar verbos no presente. Deve, né, pode, essa ação deve ser feita, né, essa ação tem um objetivo de... Então, a gente trazer para os dias de hoje, tá? Mas, claro, fazendo essa pergunta. Qual é o problema que tem em relação a esse tema? E aí você separa dois aspectos, a gente vai falar disso depois, tá? E esses dois aspectos você pode ou não apresentar na sua introdução. Fica a critério do candidato, né, do estudante, se ele quer já falar os motivos que levaram o problema a existir ou não, né? Então, você pode dizer que a manipulação do comportamento do usuário na internet... Tem alguém com som aberto. Gente, era o meu? Oi? Será que era o meu? Não sei. Eu acho que era. Se vocês estavam ouvindo o cachorro, acho que era. Era gente, um papel. Perdão. Nada. Eu mesmo. Perdão, vou desligar aqui. E aí você puxar, né, para esses dois aspectos, né, diante do problema, e aí você aborda ou não, se você quiser, na introdução, para dizer que esse problema existe por conta daqueles dois aspectos, né? Bom, mas isso daí a gente vai ver com calma, tá? Mas é importante você se perguntar qual é o problema que tem o tema ali para você organizar a sua tese, né? E se é um problema, você deve afirmar, é um problema, né? É agravante, né? É preocupante, gera um certo, né, caos ali. Então, você tem que deixar isso claro na introdução. Então, quando a gente fala em temas, né, a gente
a gente já até antecipei esse debate aqui um pouquinho, mas falar sobre o bullying, né? Então, o que torna o bullying um problema hoje? O que vocês colocariam como afirmação? Qual seria a opinião de vocês em relação ao bullying? Quais são os aspectos que a gente pode pensar que fazem o... Na verdade, vamos pensar primeiro se é um problema ou não. Como é que vocês colocariam isso numa frase? Para mostrar para a banca a sua opinião. Vocês conseguem fazer isso alguém? Tem o preconceito, né? Dependendo do bullying, se for com pessoas gordas, por exemplo. A gordofobia. Uhum. Isso é de um padrão que a gente tem imposto, né? Também tem isso. No caso, então, o bullying, o que leva o bullying a existir seria o preconceito? Acho que também. Né? Então, aí seria um aspecto, né, que a gente poderia colocar como motivador do problema do bullying. Então, o bullying é um problema, né? A gente pode dizer que a tese é essa. É um problema. O bullying é um problema no Brasil, né? É uma tese, é uma opinião. Aí você vai falar assim, bom, mas por que é um problema, né? Já que existe o preconceito, e pode existir também mais um outro fator que faz com que o bullying exista. A prática do bullying, né, se perpetue aí na sociedade. Tá bom? Mas a frase, tese, seria essa, uma afirmação que você nega, no caso, você nega no sentido de dizer que é um problema, né? Você traz um lado negativo da coisa ali, diante do tema, tá, gente? Eu acho que ficou claro aí. Eu não sei se o pessoal está falando no chat. Deixa eu ver aí. Vamos dar um pulinho lá. Cadê a Rayane? Rayane, abre seu áudio, não aguento mais. Tô aqui. É porque não tem como falar com os vizinhos, gente. Nesse momento, tá? Aí deixo o microfone desligado e quando necessário eu ligo aqui. Então tá bom. Então vamos aqui, vamos partir aqui. Eu nem li ali, né? Deixa eu ver aqui, foi tão rápido. Bom, percebe-se que o bullying, né, atrapalha o desenvolvimento psicossocial da criança, podendo torná-la violenta. Então, o bullying, ele atrapalha o desenvolvimento psicossocial da criança. Então, ali já é uma tese, atrapalha, né? Tem algo ruim ali. Então, tem aí a história do que aconteceu na escola em Suzano, né? Daqueles, acho que foram os rapazes, né, que entraram dentro da escola e atiraram em todo mundo. Então, é isso, né? Então, a gente tem aí uma certa... O bullying acaba sendo até uma consequência, né? A gente tem fatores que levam o bullying a existir. Não é isso? Então, depende do tema. A gente falou sobre contextualização, né? Aí eu trouxe aqui uma imagem que seria já para o primeiro momento, da gente recapitular, né? Bases históricas, então você pode criar um elo comparativo. Isso aí eu acho que ficou claro para vocês, entre passado e futuro e presente, né? Porque a gente tem que pensar no futuro também, né? Que é a proposta. Mas, pensando agora, o que a gente pode fazer diante de todos esses problemas, né? Desculpa, Érica. É que não necessariamente a gente precisa de uma contextualização histórica, né? A gente pode contextualizar com uma citação ou usar literatura, o que é muito interessante até. Uhum. Vocês podem abrir. Pode aproveitar. Abrem o campo semântico aí, gente, de vocês aí, de estudo. Geografia, história, sociologia. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de redação, mas gosto de geografia. Usa geografia na redação, tem como. É verdade. Gente. Une o útil ao agradável. Eu sei que redação não é agradável. Mas vê sai. Isso aí. Bom. Professora. Então, oi. O que significaria na redação primeiro período e segundo período? Então, vamos falar em período? Eu acho que eu sabia que essa dúvida ia chegar, e aí vamos pensar em período. O que seria período? O que é um período? É
uma frase? parte relativa a um tempo. Relativo a tempo, pode ser. Momentos? Momentos. Tá. Então, você tem vários momentos na sua vida, são períodos, né? Tudo bem. E aí você tem uma frase. Uma frase, quando você fala a lua está bonita, ponto, isso é um período. Não significa que você esteja olhando para a lua e achando ela bonita. Não é isso, tá, gente? É claro que existem momentos de você estar contemplando a lua. A lua está bonita, ponto. Só que o período ele é caracterizado por uma estrutura, ele pode ser simples ou composto. Então, quando a gente faz em uma frase simples, como essa, a lua está bonita, a gente só tem um verbo, não é isso? Está. Está bonita, está. Então, nesse caso, a gente só tem uma oração, que a gente chama, né? Porque tem verbo, então é uma oração. Nesse caso, esse período é considerado um período simples, mas antes da gente poder entender o que é um período simples, você tem que ainda antecipar a sua compreensão. Você tem que entender que o período é quando tem um ponto final. Você encerrou um período. É como se fosse um relacionamento. Você tem uma vida com uma pessoa, ponto. Você encerrou, acabou, não tem mais. Embora a gente saiba que muitas pessoas voltem, né, a encontrar a pessoa que ficou, né, que namorou e tal. Mas o período ele é considerado finalizado com um ponto final. Se ele vai ser simples ou composto, vai depender da quantidade de verbos. Tá? Então, se for um verbo nesse período, entre o início da frase, a lua é bonita, mas está frio, né? A lua é bonita, mas está frio. Olha, eu tenho eu tenho está. Eu tenho duas orações. Então, esse período é composto por duas orações. Então, o período é isso. É principalmente quando a gente lê isso aqui, ó. Terceiro período, tese, né? Tá, não necessariamente vai estar nesse terceiro período. É só para a gente poder entender que... Vocês já vão entender o que eu quero dizer. É porque... Há curso, gente, eu acho isso horroroso. Eu trouxe isso aqui justamente para a gente poder observar. Eles ficam limitando vocês a escreverem naquele lugar determinada coisa. Então, vamos lá. Muito pertinente essa pergunta de alguém aí que eu não tenho como ver que fez, mas sobre período. Veja aqui, ó. Primeiro tópico. Período mais importante do parágrafo. Isso daqui é um período, porque tem um ponto, ó. Acabou. Ponto. Parte mais importante do parágrafo. Ponto. Isso é um período. Aí você vai falar assim, Érica, mas como é que eu vou construir um período na minha redação? Você tem um parágrafo. Se você coloca ponto final, você criou um período. Tem gente que só coloca o ponto final. Olha isso. Isso aí é uma observação a ser feita de uma maneira muito pertinente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aí. Está um pouquinho embaçado mesmo a foto, tá? Nesse segundo parágrafo de desenvolvimento aqui, não sei se vocês estão enxergando, vocês estão vendo aí? Não. Acho que não apareceu aqui não, hein, Érica? Não apareceu não, né? É porque eu estou apresentando só uma guia do Chrome, eu acho. É isso. Então, porque eu vou ter que fechar aqui. Então, se a gente for pensar assim, caramba, como é que eu vou fazer isso na minha redação? Lascou. Né? Só para a gente não perder muito tempo. Espera aí. Vou botar a tela inteira para vocês poderem ver todas as minhas vidas, todos os meus... Vou fazer parte agora da minha vida aqui. Bom, dá para ver aí agora? Tá dando? Tá nítido, dá para ler. Sim, professora. Olha esse contudo. A pessoa vai me matar, mas eu sei que... Depois você me chama no privado e a gente conversa, tá? Eu não vou divulgar nomes. Mas, observem esse parágrafo aqui. Contudo, o problema está longe de ser resolvido, pois nas casas brasileiras que têm violência doméstica, a mulher pode depender financeiramente do homem, pode ter filhos pequenos e até mesmo depender emocionalmente. Tudo isso traz um receio de expor tudo o que está acontecendo. Aí você fala assim, caramba, e aí?
Quantos períodos nós temos? Né? Aí você vê pela quantidade de ponto final. A pessoa só pontuou aqui, ó, depois de acontecendo. Peraí. Só depois de acontecendo, nessa linha aqui, ó. Onde está a mãozinha do mouse aí, que eu acho que vai sumir esse retângulo. Aí vocês vão poder ver, ó. Ali no final do acontecendo é que tem um ponto. Então, esse parágrafo todo só tem um período, composto por várias orações. Aí eu faço uma pergunta. Responde quem puder e quiser. Vocês acham que esse ponto final, só no final do parágrafo, alterou aí o sentido? Deu algum ruído? Eu acho que poderiam ter sido usados outros recursos de pontuação lá no meio. Por exemplo, contudo, o problema está longe de ser resolvido. Poderia ter um ponto final aí. Uhum. Aí, continuando, nas casas brasileiras que tem violência doméstica, vírgula, a mulher pode depender financeiramente do homem. Eu colocaria assim dessa forma. Uhum. Quando a gente for estudar desenvolvimento, a gente vai ver a tal da ampliação do argumento, né? Aí como é que a gente constrói essa ampliação? Colocando pois, já que... Então, esse pois ali, ele tá ok. Ele é aceitável, tá? Só que talvez a gente pode colocar, pois nas casas brasileiras que tem violência doméstica, a mulher pode depender financeiramente do homem. Será que ali no depois do homem não caberia um ponto final? E aí você coloca um conectivo, né? E melhora aí essa relação de construção de período, porque senão fica o chamado tijolão, né? É só um período todo, pá. E a gente deve evitar, né, essa coisa de ter só um período no parágrafo. Evitem. Usem conectivos também, mas evitem só ter um período no parágrafo inteiro. Fica tijolão. Fica tijolão. Ou o tal do caveirão aí, que eu não sei quem inventou isso, gente. O caveirão. O nome que eu não sei. Mas você falou de colocar cada coisa no lugar, por exemplo, o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, necessariamente nessa ordem, me lembrou também o esqueleto, né? O famoso esqueleto que a gente chama. Eu trouxe isso de propósito, gente, porque esse material, assim, ele é de um outro lugar, né? Mas eles utilizam esse método, eu não concordo muito. Eu já até falei, eu já não tenho vergonha, não, eu falo mesmo. E eles sabem que eu não concordo, porque esse método, ele limita muito o que vocês vão escrever. E aí, vocês acabam deixando de colocar uma ideia super fantástica, né? Por conta dessa coisa, meio período, 1,5, vai, não pode passar. E eu já vi isso em curso presencial mesmo, professor fazendo uma pressão, aí todo mundo, tá, professor, mas e aí, onde eu coloco isso? Aí todo mundo suando, né? Tava chegando perto do vestibular, falei assim, gente, para que isso? Que trauma, sabe? Eu acho que pode ser melhor, pode ser mais flexível. E a UERJ, ela mostra isso, né? Por exemplo, se você faz, às vezes... por isso que eu perguntei se fez algum ruído naquele momento, porque, às vezes, um parágrafo com um período, ele só estranho, né? Porque só tem uma pontuação. Mas, às vezes, as pessoas usam ponto vírgula, né? Aí, é claro, criou mais de um período. Só que a gente não pode confundir o período único, que é esse período aí, completo, tijolão, com um período longo. Porque às vezes você pode ter mais de um período no parágrafo e o período está longo demais. Aí, quando o período está longo demais, isso vai depender da coerência do que você quis dizer. Tá? Eu acho que tem gente que escreve assim, eu não sei se algum professor que faz isso, mas eu fazia isso. Seu período está muito longo. Aí a coordenadora do curso falou assim, Érica, mas esse período está longo, mas lê ele. Ele está bem construído. Ele tem coerência, ele tem coesão. Está longo, deixa estar, porque a ideia é que ele quis passar, né, a pessoa. Então, o período único, ele sim, evitem.
evitem. Agora, o período longo vai depender do que você quis dizer, né? Então, tem duas coisas diferentes aí, período único e período longo. Período longo pode ter coerência, pode ter bonitinho lá, tudo que você quer, né, ser bem construído, tá bom? E mais uma vez, tudo vai depender de como a pessoa vai colocar, né? De como o aluno vai colocar isso, vai se posicionar. E aí a gente estava falando, pegando o fio do que você falou anteriormente, acho que foi a questão mesmo do esqueleto, né? Da posição. Ter muito cuidado, porque isso não funciona com a UERJ, gente. Vocês podem tentar, mas isso não funciona. Então, muita cautela. Pois é. Penso. Então, aí a gente vai ver na prática, porque eu gosto de falar da teoria, mas eu gosto da prática. Eu trouxe aqui algumas introduções, né? E aí eu deixo para vocês refletirem. Pode pensar, no primeiro período ele fez isso, mas será que, via de regra, ele seguiu isso? Contextualizou, trouxe a tese. Vamos tentar abrir o nosso campo de imagem na leitura do parágrafo e ver se realmente a gente encontra pelo menos o que é mais necessário, a tese. Vamos focar na tese. Alguém quer ler? Se propõe? Seria legal se alguém pudesse ler, né, e já indicasse a tese. Boa. Eu posso ler. Sem problemas. Pode ler? Pode começar? Pode. O tema: o trabalho na construção da dignidade humana. Desde o surgimento do capitalismo, presume-se que o trabalho é essencial para a construção de indivíduos independentes e dignos, assim como o resultado de progresso do Estado. Contudo, essa construção tende a ser ameaçada pela disparidade entre classes sociais e condições trabalhistas, negligências dos padrões e pela falta de qualificação dos empregados. Tem que falar a tese, é isso? Isso. Quem propõe dizer os períodos? Conseguiu achar os períodos, os 3 períodos que a gente citou? Aí, no caso, tem 2 períodos só, né? E no segundo período ele está mostrando os pontos de argumentação que ele vai trabalhar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Quais seriam? As condições trabalhistas, aí ele fala a causa, que é a negligência dos padrões, e o outro ponto é a falta de qualificação dos empregados. São os aspectos, né, que você falou? Que eles... Eu acho que a tese está quando diz que o trabalho é essencial para a construção de indivíduos independentes e dignos, assim como resultado de progresso do Estado. Não sei. Seria essa a tese? Alguém mais? Eu acho que a tese é quando ele pontua que as condições, apesar desses, entre aspas, esse senso comum de que o trabalho constrói a dignidade, isso é ameaçado pela falta de qualidade nas condições de trabalho. Eu acho que a tese seria isso, a baixa qualidade de condições de trabalho. Tá, então a gente tem mais observações, né? A Jamile foi pelo lado dos argumentos, né? De fato, ele faz uma apresentação aqui já prévia, fica até redundante, do que ele vai desenvolver no D1 e no D2, que seria falar sobre a negligência e a falta de qualificação. Isso daí ele vai desenvolver. Só que o que chama atenção é o que seria a tese. Qual é a marca de opinião que fica, né?
diante da nossa interpretação aqui e leitura. Então, se ele traz ali que desde o surgimento do capitalismo, né, alguma coisa acontece, o que seria esse alguma coisa acontece desde o surgimento do capitalismo? O que seria isso? Essa disparidade entre classes sociais, que é a desigualdade, né? Que ele apontou aí. Isso também acho que faz parte. Aham. E aí, Rayane? Então, a gente consegue encontrar que a contextualização, né, que ele utilizou, ele citou o capitalismo, e depois as marcas de opinião. Alguém conseguiu ver onde estão essas marcas de opinião? Acho que já foi falado também, né? Eles falaram sobre é essencial para a construção, né? Foi uma das observações que surgiu, né? Então, a gente tem é essencial para a construção, o trabalho, né? É essencial para a construção de indivíduos. É uma opinião, né? Mas ele faz isso dentro da contextualização. Não sei se vocês perceberam isso, né? Eu ia falar, né? Mas eu fiquei um pouco assim. Eu tava vendo aí que tem 2 períodos, né? Que é nesse primeiro que tá desde o surgimento do capitalismo até o progresso do Estado, que fala da contextualização. E eu acho, tá, gente? Não sei se tá certo. Mas o segundo período seria depois do primeiro ponto, né? Que fala da construção, a tendência ameaçada pela. Fala ali até o último ponto. Uhum. Do contudo até os empregados. Eu não sei se tá certo, tá, gente? Mas. Então, seguindo aquela ordem, né, a gente pode entender que sim, em primeiro plano, em primeiro período, né, a gente tem a contextualização. Lembra que a gente viu que qual seria a relevância desse tema para a atualidade? A gente já começa a problematizar quando a gente traz para os dias de hoje. Quando a gente problematiza para os dias de hoje, isso acontece de uma maneira que a gente já pensa num problema atual. Então, a gente já constrói uma opinião para hoje, né, para a atualidade. E aí eu pergunto, né, eu acho que foi a Laura que respondeu que essa construção tende a ser ameaçada, né, e ela disse que a tese seria a disparidade, a criação da disparidade e as condições trabalhistas que são desenvolvidas, né, e que ameaçam aí toda essa construção de trabalho independente. Bom, gente, posso falar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem fazer alguma observação? Tá, o silêncio já responde. O pessoal fica muito quietinho. A tese, ela tem uma marca de verbo no presente, tá? E aí a gente pode ter uma locução verbal, claro, né? E a gente cria uma afirmação, como a Rayane falou, criando um juízo, mas não deve ser um juízo de valor pessoal, né? Ele é mais objetivo. A gente encontra isso depois do contudo, né? Essa construção tende a ser ameaçada, tá? E aí, pela disparidade, né, e as condições. E aí, essas disparidades e condições são causadas, né, como a Jamile falou, se eu não me engano, que eu conheço as vozes assim, né, de outros tempos, aí ela falou que a causa seria ali já a negligência e a falta de alguma coisa, de qualificação, né? Então, a gente tem uma afirmação, no caso aqui, essa construção tende a ser ameaçada pela disparidade. Então, isso aqui é a tese. Alguém, acho que foi a Laura, não sei, tá? Corrija aí se não foi. Mas a gente tem, então, uma construção de tese aqui nesse primeiro momento do segundo período, tá? Que já é a relevância para a gente discutir aí qual é o grau de importância que tem o tema. Quando a gente fala, pensa, né, no problema.
E depois tem as causas. A causa 1 e a causa 2. Beleza? Acho que sim, né? Bom. Pelo visto, o pessoal não está com muitas dúvidas. Não? Ai, vou pro 2. Vamos pro 2. Consequências da solidão do homem contemporâneo. Isso aqui é muito subjetivo, né? Esse tema aí. As consequências, vamos pensar aí, as consequências da solidão. Alguém quer ler? Posso ler? O mundo pós-moderno trouxe consigo diferentes acepções para o termo solidão que, anteriormente, era associado à tristeza, doenças e fracasso. Apesar de ainda haver reflexos desse fato na sociedade atual, analisá-lo sob diferentes óticas permite compreender que estar solitário proporciona liberdade, privacidade, estimula a produtividade do indivíduo e proporciona autoconhecimento. Vamos lá. Contextualização, a gente já sabe, né? A gente já matou essa. Vamos para a tese. Onde está a tese? É uma tese bem interessante até, né? Uhum. Gostei. É quando ele diz que estar solitário proporciona liberdade, privacidade, estimula a produtividade do indivíduo e proporciona autoconhecimento? E aí? Eu concordo. Eu acho que ele coloca a tese meio que em oposição com a ideia de que solidão é algo ruim. Então, quando ele cita que estar solitário proporciona liberdade, privacidade, produtividade, ele exemplificando assim, ele sustenta essa ideia de que estar sozinho não é algo ruim. Ele se opõe à problemática, né? É isso mesmo que a Camila falou. Ele se opõe à problemática. Ele fala, calma, não é bem por aí. Não é de tudo ruim. Uhum. Uma marca de opinião também, né? Então a gente consegue reconhecer a tese. Isso aí. Perfeito. Engraçado, né? A gente está aqui... É porque, assim, é uma coisa bem atual, mas que ao mesmo tempo não é. A gente pensar em turnos de fala, né? Uma hora a Rayane fala, não pode falar ninguém ao mesmo tempo, né? Que senão dá erro. Ninguém ouve ninguém. Isso é muito doido. A gente tem que se acostumar. Uhum. Ai, não me acostumei, não. Dá agonia. Não, também não. Ainda mais, como eu estava falando, eu consegui olhar para a cara dos alunos, eu saber se estão com dúvida, gente. Isso para mim é difícil. Dá uma agonia, sei lá. Gente, vamos pro 3. Todo mundo entendeu essa? Ficou alguma dúvida? Acho que foi, né? Bom, a contextualização seria falar do homem do mundo pós-moderno, né? Aí tem essa consequência. Ela contextualizou mostrando que esse mundo pós-moderno traz, né, problemas ligados à tristeza, doenças, fracasso. Então, é o que a gente vive mais ou menos hoje, assim, né? Na pandemia. É o que eu ia falar, uma boa contextualização também poderia ser a pandemia, né? Ainda para defender a tese dele. Eu acho que muita gente nesse período aproveitou para se conhecer, aproveitou para fazer coisas que talvez antes não tivesse tempo. Acho que eu já até citei aqui nas aulas que eu mesma aproveitei para poder redecorar a casa e aprender artesanato, que era uma coisa que eu era louca para fazer e não tinha tempo. Eu acho que geraria uma boa redação, podendo contextualizar com essa coisa da quarentena. Vamos lá. 3. O protecionismo dos pais na educação... Tá faltando... Não, tá certo. Dos pais na educação dos filhos. E aí? O excesso de proteção, né? Protecionismo. Alguém? Alguém se oferece para ler? Ao analisar o contexto contemporâneo,
nota-se que a quantidade de jovens e adultos não proativos e dependentes cresce ano após ano. Isso se dá principalmente pela criação baseada em medidas superprotetoras dos pais durante a infância, tal qual interfere na formação dos filhos enquanto cidadãos e anula os processos de desenvolvimento pessoais, tornando os indivíduos subordinados no futuro. Uhum. Eu acho que ele coloca o problema como o exagero dessa proteção por parte dos pais, e aí a tese eu colocaria como se fosse quando ele dá as consequências desse excesso de proteção. Por exemplo, no último período, ele fala que anula os processos de desenvolvimento pessoais e tornando indivíduos subordinados no futuro. Seriam consequências dessa superproteção. Sim. Tem uma pessoa querendo entrar, eu não sei. Não era a Laura que estava, era outra pessoa aí que estava falando. Quem é que está falando com essa voz? Camila. Camila? Tá. O que vocês acham, gente? A tese seria essa parte da consequência que a Camila falou? Tá tudo bem aí? E a contextualização seria o mundo contemporâneo, que fala logo no início, né? Uhum. Esse tipo de contextualização, ela pega meio que de uma forma ampla, né? Ela não fala de algo específico, como guerra civil, coisas assim, né? Revolução Industrial, guerras, ela não pega essa parte. Essa pessoa, ela faz de uma maneira, assim, contexto contemporâneo, hoje. Ela não fala nada do passado, né? Acho que esse tema também fica muito restrito, né? A gente pensar em alguma coisa do passado. Mas tem. Se a gente for buscar, tem, né? Bom. As contextualizações até agora, elas acabam sendo bem abrangentes, né? Mas quando a gente pensa em contextualizar, a gente também tem que ter cuidado com os detalhes, né? De se preocupar, se for uma citação, por exemplo, se preocupar em saber quem citou ou quando. Normalmente a gente fala de século tal, né? Uhum. Tem que haver essa preocupação. Mas a gente pode ver, por esses exemplos até agora, que a gente também tem como contextualizar uma coisa abrangendo mais. Um a gente citou o capitalismo, o outro agora é o contexto contemporâneo, o outro já não lembro. Mas são bem abrangentes, a gente também consegue contextualizar abrangendo assim, sabe? Sem ser uma coisa que, eu preciso gravar, que a guerra civil foi sei lá quando... Mas pode acontecer de citar, eu acho que esse aqui acontece, né? E a gente tem que estar atento aos detalhes. E cuidado com a data, tem gente que erra a data, nesse lance de ficar gravando, né? Já peguei aí Juscelino Kubitschek assinou a Constituição Brasileira em 1900 e... já não vou lembrar, mas botou uma data que não tinha nada a ver e o Juscelino Kubitschek não assinou Constituição nenhuma, parece. Nossa. Então as pessoas vão inventando, né? Porque na hora da pressão realmente bate o desespero, né? Só que não necessariamente, né, que a Rayane falou, não precisa ficar gravando ali, né? Uma coisa muito específica. Se você conseguir fazer uma relação, uma analogia bem feita, né? Não esquecer disso, tanto para a literatura, né? Você também pode fazer uma analogia. E aí você pega ali, sei, romantismo, né, para falar sobre a questão da mulher, como ela era vista, né, e fazer uma relação, saindo um pouco daquele passado e vindo para o hoje, mostrando que, né, você não está ainda no romantismo, porque às vezes parece que a gente lê, né, a pessoa não usa um termo, uma palavra que dá a entender que a gente está no presente, né, fora desse contexto, né, longe desse cenário, né, então a gente tem que trazer algo que distancie do passado, senão parece que a gente ainda está lá, apesar de que a gente não evoluiu muito, né, então
Parece que realmente a gente ainda está lá no passado. Como eu estava falando, esse exemplo aqui ele já traz os detalhes, né? Publicado em 1988. Esse aqui eu acho que até daria para passar sem a data. A segunda Constituição Brasileira daria para passar sem a data. Mas os detalhes são importantes em alguns casos. Se você for citar um filósofo, por exemplo, você precisa dizer quem o citou. Por isso que é preciso tomar certo cuidado, ter cautela. Eu acho que tem 2 constituições, não tem? Tem uma antes de 88, né? É verdade. Acho que tem. É verdade. Essa seria a nova Constituição. A nova velha Constituição. A nova já antiga. E aí, gente, vamos lá. Em oposição a tal preceito, qual preceito? Do documento, dados estatísticos comprovam que no século XXI ainda é persistente a disseminação dos novos arranjos familiares. E aí? Com relação a ele citar, a pessoa citar dados estatísticos e não necessariamente expressar quais dados são esses, tem algum problema? Porque ele fala, dados estatísticos dizem tal coisa, mas ele não diz que dados são esses. Eu acho que seria mais interessante, no caso, vai ser obrigatório, porque ele falou disso ali na introdução, entendeu? Então, como ele falou em dados estatísticos comprovam, não tem outra. D1, D2, ele vai ter que falar dos dados. Se ele não falar dos dados, lascou. Ele afirmou ali com toda certeza, então ele precisa comprovar de alguma forma. No desenvolvimento, é hora dele. Então, se você coloca dados estatísticos, não precisa justificar isso na introdução, pode ser no desenvolvimento, seria o mais ideal, né? Sempre no desenvolvimento, de preferência. Porque no desenvolvimento é quando você vai, de fato, desenvolver o que você introduziu. Então, aqui eu citei que dados estatísticos comprovam. Então, lá no desenvolvimento, quando eu vou argumentar, eu vou mostrar esses dados estatísticos. Entendi. Agora, com relação ao que está escrito nessa introdução, eu fiquei um tanto confusa com o último período, porque ele diz, nesse contexto, há 2 fatores que não podem ser negligenciados, como a cultura patriarcal e a evolução social. Ok. Mas lá no início, quando ele diz que a Constituição estipula que família não é só laços parentais, e deixa explícito laços de sangue, implícito laços de sangue, que os laços afetivos também fazem parte, essa parte dos laços afetivos, ela não entra em conflito com a cultura patriarcal, que a cultura patriarcal, na verdade, ela restringiria os laços parentais, e não laços afetivos, tipo, família, só pai, mãe, filho, irmão, todo mundo de sangue, pronto, e acabou. Sendo que lá em cima ele diz que laço afetivo também é família, segundo a Constituição. Aí eu trouxe de propósito mesmo. Tá lá na apostila 1, acho que é de vocês, que vocês receberam do pré, né? Essa introdução, esse parágrafo, eu trouxe de uma redação. E é claro, a gente fica muito preso, né? Aí eu trouxe de propósito para a gente poder pensar. A gente fica muito preso à estrutura. Mas e o argumento em si, né? Qual a relação que tem entre, né, as partes do texto? Então, a gente tem que observar se não tem uma certa incoerência, se não há um confronto de ideias, né? Se isso vai atrapalhar, porque isso conta também, né? O vestibular da UERJ, por exemplo, ele conta muito essa parte da argumentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, né? Porque às vezes a gente interpreta de uma maneira, né? E coloca, pum, já foi. Só que às vezes uma palavra pode mudar toda a nossa interpretação. E isso deve ter acontecido pelo fato dele ter usado não podem ser negligenciados. O que vocês acham? Bem apontado, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração a argumentação, né?
também. Eu achei muito confuso. Quando eu li a primeira vez esse parágrafo, eu já comecei a questionar já em oposição a tal preceito do documento. Porque se ele fala que está em oposição, você já deduz que está em oposição a laços parentais, laços afetivos, a essa questão do que é família. E aí, quando ele vai dar o exemplo da oposição, ele diz uma coisa totalmente nada a ver. Seria no último período. Minha cabeça está um nó com esse parágrafo de introdução. Eu acho que ele quis dizer que não podem ser esquecidos, né? Como a cultura patriarcal e a evolução social. Na verdade, a gente tem aí a questão da adoção, né? Então, se a gente tem um casal gay, o casal gay ele é legitimado a adotar um bebê, né? E aí você fica, bom, não é só laços parentais, né, biológico. A gente tem o laço afetivo. Então, eu vou adotar alguém, né, uma criança, um adolescente, e aí você cria um laço afetivo, né? Que vai além do... No caso, assim, sem discutir o que realmente acontece ou não acontece. Uhum. Quando lá no primeiro período ele diz que não é só laço parental, que laço afetivo também, você já pensa, então está considerando, sim, famílias que adotam, casais homossexuais que adotam, ou quando você é criado por um outro parente que não é pai e mãe, que é criado por um irmão, por uma tia, ok. Só que aí, no desenvolver da introdução, ele entra em contradição. Você está falando lá em cima. Gente, e aí? É tudo aquilo que a gente falou de campo semântico, né? Então, a gente tem que amarrar bem as ideias, no caso, as palavras, né? A gente tem que selecionar palavras que não dê essa ambiguidade, para não criar exatamente esse ruído, né? Na argumentação. Quando cria esse ruído, aí abre brecha para o corretor realmente fazer o que ele tem que fazer, que é corrigir. Tá bom? Mas é bem apontado. Isso daí eu já tinha visto isso já. Ixi, debateu isso em sala, olha, me vê até um filme na cabeça. Porque toda vez que eu levo, as pessoas, mas ele está entrando em contradição, e agora? Não sei o quê. Nesse caso, ele vai perder ponto na argumentação, né? Isso daí é fato. Isso daí não tem nem como... Não pode passar batido, né? Mas às vezes passa. Dependendo do corretor ali, tá cansado, né? Às vezes não vê e manda ver, né? 200. Só que não pode, né? Porque se for para o jornal, nota 1000, redação nota 1000, aí tá lá o erro. Aí o corretor toma. Isso não pode acontecer, né? Tá? Mas a questão de coerência, isso daí deve ser observado por vocês. Cuidado com as palavras, né? Tenta manter uma organização, uma ordem ali, para a gente não fugir do propósito, né? Se assumir um lado positivo ou negativo, não pode ficar em cima do muro, né? Cuidado. Teve uma redação, mas eu acho que nem vem ao caso falar aqui, porque ela não está aqui, mas teve um menino que ele defendeu, né, a questão da intervenção militar, só que ele ficou meio confuso, porque eu acho que ele estava criando uma opinião. E aí, na introdução, ele falou dessa questão, né, de que a ditadura militar trouxe, né, a questão ali da invasão, sei lá, dos limites, né, da liberdade. Só que aí ele ficou em contradição, porque se ele falou dessa contextualização que trouxe limites, né, de expressão, da arte, da cultura, do ir e vir das pessoas, mas no decorrer do texto ele foi defendendo a ideia da intervenção militar, falou do AI-5 e tal. Aí eu, corrigindo, lendo, eu falei assim, bom, ele está criando uma opinião, mas é bom mostrar que ele tem que ter uma opinião no Enem já feita, né? Ele não pode ficar em cima do muro ou bambeando demais, porque aí abre brecha para o corretor ver que ele está em contradição. Então, isso é muito importante, vocês, né, terem a consciência para não fazer. A gente não sabe de tudo, infelizmente, a gente está sempre criando hipóteses e opiniões, né? Só que para o Enem isso é muito louco, a gente já tem que ter uma opinião, já diante daquele tema. E é isso, tá? Tema 5. Essa aqui é de propósito também. Vamos ver se vocês acham a tese aí. Vamos lá.
Alguém quer ler? Para a gente finalizar, essa é a última. Não? Deixa eu ver. Eu vou tentar ler. Vocês conseguem me ouvir? Que eu acho que a internet aqui não está muito boa. Sim, dá para ouvir. Ah, obrigada. Bom, vingança. No livro O Seminarista, de Rubem Fonseca, a temática da vingança mostra-se presente na figura do personagem principal, que busca a qualquer custo vingar a morte de sua amada. Ainda que o romance seja fictício, esse tipo de comportamento é recorrente no mundo contemporâneo, já que há falta de empatia e maldade nas relações humanas. E aí, vamos ver onde está a tese. A tese, eu acho que é que a vingança não permanece no mundo fictício e que ela, tipo de comportamento é recorrente no mundo contemporâneo. Que ela não permanece no mundo fictício, que a gente vive isso, né? Uhum. Tem dúvida no chat, professora? Tem dúvida, vamos ver. Professora, numa introdução ideal seria ter 3 frases? Olha, 3 frases não, né? Porque você pode fazer um período com 3 frases, aí vai ficar um período só. O ideal é que você construa ali, não sei, 2 períodos. 2 tá bom. 3. Isso vai depender muito. Mas mais de um é bom. Mais de um período é bom. É bom, mas aquela questão que a gente estava falando, não se prendam a esqueleto, gente, a modelo caveirão, não se prendam, até porque é muito difícil quando vocês chegam na UERJ e não conseguem fazer a redação fora desse modelo caveirão. Caveirão que a gente chama aquela coisa do Enem, que a gente vai, põe introdução, tudo direitinho nos seus conformes lugares, e aí vocês ficam com uma dificuldade maior na hora de conseguir desenvolver para a UERJ, né? Então, até esqueci aqui a dúvida. O ideal, não necessariamente, mas sim, seria legal ter ali entre 2, talvez até 3, tudo bem, dependendo de como você for colocar isso. E, mais uma vez, tudo vai depender da forma que você vai colocar. Yes. Bom, para fechar, então, né, a gente tem aqui uma introdução UERJ, né? Nesse caso, como apontado pela Camila, ela deve ter visto, obviamente, né, essa característica da tese, que é essa afirmação. Então, quando ele fala que esse tipo de comportamento aqui embaixo, ó, é recorrente no mundo contemporâneo, de certa forma, ela está criando uma opinião, que isso acontece, né, é uma coisa frequente. É frequente você ter uma pessoa, né, que quer se vingar, né, de um crime, de um assalto, né? Bom, então a gente está vendo aqui já uma característica de tese. É recorrente, é persistente, e aí vem falando depois, né, dando uma explicação da existência dessa recorrência, que seria pela falta de empatia, né, no caso, a gente tem as causas, né, que seria a falta de empatia e a maldade das relações humanas. Então, isso faz com que o problema exista de forma recorrente hoje. Beleza? Bom, vou fechar aqui. Esse material vai ficar com vocês. Vocês vão ter acesso. Para fechar, eu acho que vocês, né, a gente precisa entender o que é tese. A ideia, o propósito dessa aula, né, dessa tutoria, foi mais ou menos tirar essa dúvida de vocês. E aí? Conseguimos alcançar? Vocês entenderam? Tudo tranquilo? Eu consegui entender a questão da tese, sim. Eu não entendi quando a Laura perguntou do período, aí a senhora falou assim, mas você pode fazer um período com 3 frases, mas cada frase não é um período? Não, olha só, o período, ele é considerado assim, ó, vou botar aí no chat. O período, ele é considerado quando você tem o ponto final.
Ponto, é um período, tá? Aí, Ellen, você deve pensar assim, em relação à pergunta da Júlia, foi ela que perguntou? Ela perguntou, Não, a Laura. né, a Laura, né, Laura. se a gente pode ter 3 frases num período, pode. Só que esse período, ele não vai ser um período simples, ele vai ser um período composto, entendeu? Por 3 frases. Não, ela perguntou se na introdução o ideal seria ter 3 frases, entendeu? Na introdução, 3 frases, não um período com 3 frases. Ó, ficaria assim, ó. Até porque eu confesso que eu fiquei um pouco confusa quanto a esses conceitos. Eu achava que frase começava com a letra maiúscula e terminava no ponto final. Então foi isso que eu quis dizer quando eu perguntei, mas já entendi agora. Tá, ó. Deixa eu botar assim, ó. Vamos considerar os períodos em A, B e C, tá? No primeiro período eu vou botar A. Então eu vou criar aqui uma estrutura. Ah, gente, não me leve a mal, mas a gente está aqui improvisando. Eu acho que vocês vão entender. Vamos lá. Quantos verbos nós temos nesse período? Eu coloquei no chat. 2? 3. 3 verbos. 3, né? Beleza. Existe uma definição entre frase e oração. A frase é quando não tem verbo. Alguns autores defendem isso, né? Eu não vou falar o nome dos autores aqui, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Bom, não é importante o nome dos autores, mas frase é quando não tem verbo, tá? Isso é o que alguns defendem, mas tem outros que defendem totalmente o contrário. Eu vou por essa linha, tá? Oração é quando tem verbo. Então, naquele período ali, a gente tem 3 verbos. Então, a gente tem 3 orações. Logo, esse período que eu coloquei em A, ele é um período composto por 3 orações. Período é quando tem ponto final. Só isso. Eu acredito que eles então vão o ver. verbo que fala, né? Entendi. É o verbo que marca. É o verbo que marca a quantidade de frases ou orações. Depende do autor. Eu falo orações. Então, 3 verbos, 3 orações. Dentro de um período. Então, esse período é composto. Entendi, prof. Obrigada. Como eu estava Como falando, seria uma frase sem o verbo? Como seria uma frase? Fala aí você. Pensa aí. Não consigo pensar agora. Tá na pressão, né? Não... Ai, meu Deus, até digitei errado, né? Emoção. Vai. É verdade. Socorro! Tá, beleza. Mas aí só assim, tipo, com uma palavra? Bom, peraí. Não tem outros exemplos de frases, assim, tipo, que sejam maiores, não sei. Eu só lembro desse. Se alguém lembrar de outro... porque eu também sou... Beleza. Bonita. Sou super horrível com exemplos, né? Mas aí a frase, você pode ter uma frase só de uma palavra, se você conseguir entender o sentido dela. Socorro, ela passa uma mensagem, né? Você está em perigo, você precisa de ajuda. Se ela te passou essa mensagem, uma palavra só, ela pode ser uma frase. Entendi. Tá bom? Isso daí é o básico da sintaxe, né? Quando a gente vai estudar português lá, a gente estuda isso. Mas é importante vocês saberem. É isso que eu ia falar. Eu acho que mais tarde eles vão estudar essa coisa de período, oração, tudo em português. Maria compõe a música. É simples e não composto? É simples ou composto? Maria compõe a música. E aí? Mariana trouxe um exemplo bom aí. Gostei. Acho que é simples, porque ela só compõe. Só tem um verbo, né? Isso. Ellen pegou. Só tem um verbo
uma oração, um período simples. Questão de prova, hein? O ERJ não cobra isso, nem Enem. É o quê? Uma refeição. E agora? Camila trouxe uma bomba aí pra gente. Eu tentei não colocar nenhum verbo, mas eu fico com dúvida no repleto. Eu não acho que o repleto configura verbo. Então, para mim, seria uma frase. Opa! Uma frase, não uma oração. E aí? Olá, bom dia. Sem verbo, é frase. Tá chovendo exemplos agora. Amei. Não é? É isso aí. Boa, gente. Bom, o pessoal tá saindo que tem que ir para outra aula, né? Acho que é de biologia. E aí, foi muito bom falar com vocês. Eu acho que a Rayane também adorou. Sim, com certeza. A gente tá... Acho que foi bem produtivo, né? Hoje foi bom. E aí, se surgirem dúvidas posteriores, acho que vocês podem contatar a gente. Eu não vou me garantir aqui, porque eu estou numa peleja, sem celular, quase. Mas tem e-mail, vocês também têm o nosso e-mail de redações, vocês também podem mandar dúvidas para lá, não tem problema algum. E aí, pelo e-mail, eu também consigo responder. Os professores também estão no WhatsApp. Então, dúvidas com a gente. Beleza. Muito obrigada pela aula, professor. A gente tem os melhores alunos, é isso. É. Beijão, gente. Valeu. Beijo, pessoal. Até quinta. Tchau. Vou indo nessa, Rayane. Tá bom, Érica. Boa noite, meu amor. Qualquer coisa, a gente